Muito bem, vamos para a próxima pauta, Felipe Reis, porque é o seguinte, gente, o Danilo Gentili foi duramente criticado nas redes sociais após ironizar uma decisão do STJ que garantiu pensão por tempo indeterminado a uma mulher depois do fim do casamento de quase 30 anos. Na postagem, o humorista sugeriu evitar o casamento para não ter que pagar a pensão, o que foi interpretado por internautas como desinformação e desprezo pelo contexto do caso. A mulher em questão teria se dedicado à casa e aos filhos enquanto o ex-marido construía sua carreira, tendo saído do relacionamento sem renda própria. A decisão do STJ reverteu um parecer anterior e reconheceu o direito da ex-esposa à pensão, destacando a sua dependência financeira e contribuição ao lar. O que vocês acham dessa história de pensão alimentícia? Rick Souza, por favor. Lendo a notícia, eu entendo o que o Danilo quis dizer, que a pensão por tempo indeterminado não faz sentido. É natural, acontece em muitos casos, principalmente nesses que a mulher se transforma em dona do lar, que ela vive de administrar a família, o bem-estar da família, que em caso de divórcio ela receba uma pensão durante algum tempo para que ela consiga reconstruir a sua própria vida. Mas ser indefinido realmente é complicado. Lala, quero te ouvir, minha amiga. Então, mas peraí, como é que a gente faz isso? Porque aí a gente tem uma questão social machista, né? Em que você fala para a mulher: não, fica em casa, cuida dos filhos, cuida da nossa vida, enquanto eu vou para fora atrás de grana. E aí ele se separa, o que acontece com ela? Fica com uma mão na frente e outra atrás. Como é que ela vai sobreviver agora? E aí, Rick Souza? Não, eu concordo com ela. Tem direito a receber durante algum tempo. A pessoa precisa reconstruir sua vida. Se você chutar, você precisa pelo menos. Olha, você vai ganhar, como eu posso dizer, não é um salário, é pensão durante um tempo X, afinal de contas você não tinha uma fonte de renda, o seu trabalho, entre aspas, era cuidar da família, mas pagar indefinidamente, a pessoa vai conseguir reconstruir sua vida quando ela estiver fora. Ela vai ter essa oportunidade. Não tem por que ela ficar ganhando indefinidamente uma pensão. Mas é tempo, hein? Só falar isso eu posso falar em causa própria, porque com a minha mãe foi isso. Minha mãe foi casada com meu pai 25 anos, aí meu pai pediu a separação. Minha mãe, na época, quando casou, trabalhava, depois virou dona de casa. O juiz deferiu 7 anos de pensão. Até bem mais quando eu completei 18, que eu era o mais novo. Não, mas 7 anos é uma coisa. 7 anos de pensão. 7 anos é uma coisa. Outra Ok, mas o Danilo tá falando de tempo indeterminado. Então, aí eu a tô falando, mulher- entendeu? E aí minha mãe Não, foi lá e mas se o virou, tempo entendeu? Se ela arrumar indeterminado, o trabalho, a ela pode discussão voltar. é tempo indeterminado, gente. Mas o ponto é, a mulher pega, você não atua como homem dentro de casa, como um casal cuidando dos filhos, ela fica, sei lá, 20, 30 anos fora da carreira, e aí você espera que ela do nada consiga voltar pro mercado de trabalho, se sustentar e pronto. Tá, ela recebeu uma pensão de 7 anos, uma pensão de 10 anos. Tá, o que essa mulher vai fazer com 60, 70 anos? Olha, pela primeira vez eu vou falar em público a respeito disso. Isso aconteceu com a minha mãe. É mesmo? A minha mãe, meu pai era militar. Primeira vez que eu estou falando isso em público. Meu pai era militar, meu pai abandonou o lar. Minha mãe abandonou o lar, não teve o divórcio. Ele simplesmente abandonou o lar, não deu mais nenhuma grana na casa da minha mãe. Minha mãe, assim, uma senhorinha de 60 e poucos anos. Nós entramos, ficou uma situação tão absurda que nós entramos em contato com a Justiça Militar e nós conseguimos provar que a minha mãe não tinha, sendo dona de casa durante a vida inteira, ela não tinha condições de ter uma subsistência por parte de ganhos do meu pai, que era militar aposentado, e a Justiça Militar deu ganho de causa para minha mãe e fez com que uma bela parcela da aposentadoria, do que meu pai recebia de aposentado na polícia, fosse entregue para ela. E a Justiça Militar, veja bem, a Justiça Militar não só deu ganho de causa para minha mãe, como deu também o tempo indeterminado. Quero te ouvir, Reis. Eu acho que isso é um depoimento importante, porque no Brasil existe muita coisa do 2 pesos e 2 medidas. Quando a gente vai, por exemplo, para cargos públicos, temos deputados e governadores que têm pensão vitalícia
E ninguém está lá na Câmara, ninguém está lá no Senado correndo atrás de mudar essa questão brasileira. Assim como até pouco tempo atrás, até as filhas de militares recebiam pensão dos seus pais. O caso, lembra o caso da Maitê Proença? Sim. Esse é o caso mais emblemático disso. Muito bem, quer falar, Drilinho? Por favor. Câmera em mim aqui, ó. Danilo Gentili é ressentido, mal amado e machista. Olha, eu já advoguei muito pelo abuso, às vezes, de direitos colocados pelas mulheres, por algumas feministas que embotam o judiciário, né? Mas no caso de uma mulher que ficou 30 anos numa estrutura em que o homem era o provedor, foi sustentada por esse homem, era dona de casa, era mãe e era chefe de família. Depois com quantos anos vai ter essa mulher? 50, 60? Como é que ela vai se realocar no mercado de trabalho? O tempo indefinido seria o tempo em que o homem pode prover exatamente a pensão e a mulher pode se realocar diante do mercado de trabalho, o que é muito difícil. Então, é claro que esse tempo indeterminado é para sustentar a mulher que cuidou dos filhos, cuidou do casal, cuidou da casa durante os 30 anos que esse homem trabalhou fora. Ou seja, é uma divisão de trabalho de uma estrutura realmente patriarcal. Eu sou contra, por exemplo, uma mulher que trabalha, que tem emprego, que é remunerada, que é liberal e, eventualmente, depois ela tem que receber a pensão também. Aí eu acho mais complicado. Agora, o Danilo, ele projeta a sua frustração amorosa, porque ele mesmo diz que nunca amou e nunca foi amado, coitadinho, exatamente em mulheres que dedicaram sua vida inteira a ser um braço auxiliar de um homem que sustenta a família. E é claro que depois do divórcio, essa mulher tem que ter um subsídio, tem que ter um apoio financeiro. O que o Danilo tá colocando e reverberando dessa forma é a sua insensibilidade. Insensibilidade tal que faz com que ele nunca tenha tido um relacionamento conjugal, um relacionamento profundo com alguém. Eu também, antes que me critique, eu também não tive um relacionamento profundo. Mas eu sou um mal amado. Você vai falar que o Danilo Gentili nunca teve relacionamento. Você. Eu já tive. Foi casado com quem, não, criatura? Eu sou mal amado, mas não sou ressentido, não sou insensível e não sou machista. A questão é essa, entendeu? Agora, eu não projeto a minha frustração nas mulheres que devem receber pensão quando eventualmente passam uma vida inteira. Como a pobre mãe desse rapaz aqui que virou rebelde, foi abandonado pelo pai e agora tá se ressentido, mas não é um homem magoado e ressentido como o Danilo Gentili, que vai jogar pedra numa mulher que passou a vida inteira sendo mãe de família. Diogo da Luz. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu nasci, eu sou o quarto de 5 filhos. Minha mãe, se quisesse trabalhar, precisava de autorização por escrito do meu pai. Não porque ele fosse autoritário, porque a lei dizia assim. Exatamente. As mulheres, até se não me engano, 1963, 64, elas só podiam trabalhar com autorização do seu marido. Isso mudou, felizmente. Mas a gente tem todo tipo de acordo e a justiça nem sempre vê com clareza. Outro caso, meu filho, casado, eles estão para ter o segundo filho, eles decidiram de comum acordo antes de casar que um trabalharia e a outro cuidaria dos filhos, logicamente, que é a mãe que cuida dos filhos. É um comum acordo. Nesse caso, existe uma dependência financeira. Em outros, não existe. A justiça, às vezes, tem dificuldade de enxergar cada caso. Então, não dá para generalizar, não. Muito bem. Eu não sei o que está acontecendo aqui neste programa, Diogo, mas a Carla Buquerque está aqui no estúdio atrapalhando todo o andamento. Todo mundo ficou com dó do Regis. O Regis demonstrou aqui tá tentando um filho abandonado. Com o Regis, por isso que ele tem esse cabelo. Abandonado, não. Por isso que ele tem esse cabelo espetado. Muito pelo contrário, minha mãe, Dona Irene, foi criado sem pai. Acabou de falar. Não, pior que não. Dona Irene, escuta, onde a senhora estiver, desculpa ter falado isso, fala dos seus traumas de infância. Mas eu acho importante alertar as pessoas que essa é uma situação muito comum. É isso aí. O cara vai embora, não tem a oficialização do divórcio, vai embora, larga a mulher, e aí a senhorinha com 65 anos vai, imagina, cara, você foi a dona de casa a vida inteira. Vai fazer o quê? E agora? Diogo, só um minuto. Você fica emocionado, né, de falar isso. Eu tô vendo aqui. Sim, sem dúvida, porque a gente passou um perrengue, meu, que não foi brincadeira.
E eu sei o que minha mãe sofreu. O pai deixou você sem nada? Se for chorar, tira o óculos pra aumentar a audiência. Não vou chorar, imagina. Não, chorar Eu choro todo dia quando eu tenho que levantar, porque eu tenho que vir aqui. Seus olhos Isso- estão marejados. Não, claro que não. Aqui, Tá ó. vendo? Aqui, É ó. por isso, olha, a psique do sujeito é Não, construída através dos seus traumas. gente, Ele é rebelde, ele gosta de Van Halen, essas Adelice, bandas de Adelice. segunda Van Halen, categoria. vamos, Exatamente, momento- porque ele é rebelde, Boa, porque ele boa. foi Um magoado. momento, momento de Não, silêncio não, agora. eu acho- Vamos deixar o Regis. Eu acho Regis, importante seu momento, falar, Regis. eu acho importante falar Momento isso, do sentimento. porque eu tenho certeza absoluta que existem milhões de casos iguais Eu não tenho ao que dúvida. aconteceu com a gente, o que aconteceu com a minha mãe. E eu tenho certeza absoluta que, pelo fato da justiça militar ter entrado, a gente ter recorrido à justiça militar e não à justiça comum, a gente teve um ganho de causa. Porque na justiça militar, na época, eu lembro que o juiz, inclusive, ele ficou indignado, absolutamente indignado com o caso. Ele falou que isso não é uma atitude digna de um militar e ele deu ganho de causa O pra seu gente. pai, fácil. você voltou a ter contato com seu pai depois? Não, jamais. É mesmo, jamais, Regis? Você não fala com ele há muito... Jamais. Eu não sei nem se está vivo. É mesmo, Não cara? faço a Nunca menor- mais o viu? Nunca mais. Mas nunca hoje mais. vimos que a nossa querida Cacatua tem sentimentos. Não, mas é claro que eu tenho sentimento. Regis tem Óbvio. sentimento. Claro que eu tenho, por exemplo, com relação a vocês, eu tenho sentimento de ódio e desprezo e tédio. Isso é um sentimento também. Pô, mas aí você vê como a gente, né, vai entendendo um pouco as pessoas, né? Eu não A fazia... construção das mágoas da fazia a menor infância ideia. faz a personalidade do Não, sujeito. não, mas isso é verdade. O que você se torna adulto Pô, lógico. é reflexo Mas do que não tem você dúvida. viveu na Eu infância. fui Temos muito aqui a magoado. psicóloga Eu Lala fui muito Fonseca para magoado. fazer um... Sem sombra Eu de fui dúvida. muito magoado Uma na minha prova. infância e não me tornei Ah, um não, roqueiro igual o posso Pica-Pau. falar? que Não, você Se se vocês tornou algo quiserem muito também, pior, né? Pega o telefone da Lala e vai no divã. Não, tô e tranquilo. fala. Não, eu tô super bem resolvido com isso, mas eu trouxe esse Eu caso entendo, claro. pela Mas é. primeira vez, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está passando pelo mesmo problema. Sim. E você, minha senhora, minha senhorinha, se a senhora está passando por esse problema Certíssimo. e o seu marido for militar, procure a justiça militar. Muito bem. E você, Danilo Gentili, vai arrumar uma mulher que saiba cuidar de você, vai arrumar uma maneira de ser amado pra não jogar pedra em senhoras que ficaram a vida inteira cuidando do marido e não podem receber um tostão, seu mal amado. Eu vou... Aniles, tudo isso porque o Gentili é contra o Bolsonaro, pelo amor de É, Deus. O Gentili tem vários problemas, não é só Eu ele. vou ligar pro Gentili, hein? Ele foi Eu contra sou a isso. favor de ligar. Danilo Gentili, ele só joga pedra e na na parte mais fraca, sempre. Presta atenção. Ele só faz humor com quem tá constrangido ou perseguido Ô, ou é a parte mais fraca. Adrilis, é porque o Danilo é contra o Bolsonaro, aí você fica bravo com ele, entendeu? Direita liberal limpinho, É, eu sou então bravo. aí você tem nojinho do Danilo só porque ele é contra não o é só Bolsonaro. Vou mandar uma mensagem pro Gentili aqui, quem sabe assim, não queremos de jeito nenhum Pedra criar... e mulher abandonada pelo marido. que Calma, é isso? Adrilis, calma.